Hoje, 8 de agosto de 2022, aula Semiologia Psicanalítica. Então, lá vamos nós. Nós vamos primeiro dissecar um pouco o que significa a semiologia para melhorar o nosso entendimento. Eu não sei porque aqui que sumiu a imagem de vocês aqui. Dá um tempinho que essa coisa volta. Tá, eu vou seguindo aqui. Qualquer coisa, vocês, por favor, podem interromper. Fiquem à vontade. O que nós vamos desenvolver hoje, o conhecimento que vamos desenvolver, ele não é tão somente para a psicanálise, não. A semiologia é muito utilizada em várias áreas. Áreas de liderança, áreas de comunicação, áreas de vendas, áreas de marketing, áreas da saúde em geral. Mas para começar a falar da semiologia, nós precisamos gravar conosco, futuros psicanalistas, que o psicanalista não apresenta diagnóstico. Mas nós precisamos entender os sinais corporais, os sinais verbais e atitudes para que possamos melhor pontuar no set psicanalítico. Vamos aprender também a fazer identificações de classificações internacionais de doenças mentais. Semiologia ou propedêutica é uma parte da biomedicina, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, odontologia, enfermagem, nutrição, medicina veterinária e psicanálise, que está relacionada ao estudo dos sinais e sintomas das doenças humanas e animais. Principalmente os sinais de neuroses, que nós vamos ter que prestar muita atenção para fazer essas identificações. Segundo Freud, nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca se cala, falam as pontas dos dedos. Então, em leitura em semiologia, semiótica, é a leitura das expressões, é a leitura dos olhos, do movimento do corpo, do tom de voz, da velocidade da voz, das expressões que as pessoas nos apresentam quando estão falando sobre determinado assunto. Esta imagem animada que está aí aparece bem, uma expressão muito forte que fica até fácil de identificar, não é? Só que nós não sabemos qual é a causa. De acordo com o que nós olhamos, uma pessoa vê, aí nesta imagem, o que é que vocês veem? Um vê 3, outro vê 4. E para vocês? O que é que vocês veem? Podem falar, quem quiser, por favor? Ninguém quer falar o que vê? Eu vejo que um vê 3 e o outro vê 4. E é a mesma coisa, não é? Sim, da ótica de quem vê 4, realmente se vê 4. E da ótica de quem vê 3, realmente se vê 3. Isso. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que nós precisamos aprender o que é que a pessoa realmente está vendo. Porque nós podemos estar vendo 3 e ela está vendo 4.
Nós podemos estar vendo 4, ela está vendo 3. Então, essa é a interpretação. O que que ela está vendo? O que significa essas letras? WO e WC. É comum, não, que grande número de pessoas... WO é banheiro. Mas não se perguntam por que WO? A palavra é em inglês. Water off. WO não é water off. Walker off. Deu WO. Walker off. Foi embora. Faltou. Não apareceu. WO. Dar WO. WC. Water close. Banheiro. Local de banho. Local de água fechado. Esse significa WC e WO. Mas, mesmo não tendo esse entendimento do que significa na palavra em inglês, as pessoas entendem o que é um WO numa partida de futebol, numa partida de tênis, sei lá, em qualquer disputa que vai ter jogo, e entendem o que é WC. Muito utilizado no Brasil na linguagem inglesa. Então, para que a gente possa buscar o entendimento do sintoma, nós precisamos saber identificar o que é que a pessoa está vendo, o que ela está vendo, o que ela está sentindo. Então, o sintoma é toda a informação subjetiva descrita pelo paciente. Não é passível de confirmação pelo examinador, no caso, pelo psicanalista, já que é uma sensação do paciente, como dor de cabeça, febre, palpitação, secreção, excitação. E o psicanalista vai atuar com uma anamnese. A anamnese é uma ficha que nós vamos organizar para poder ir anotando os sintomas e fazer uma identificação para chegarmos à causa. A anamnese é o exame do transtorno, é o exame da fala da pessoa, é o exame das expressões que ela está tendo. A anamnese é, portanto, a parte da semiologia que vai nos revelar, investigar e analisar os sintomas. E saibam que cerca de 80% dos diagnósticos são realizados baseados nesta parte do exame, um dos pilares da história clínica do paciente. Um sinal refere-se a toda alteração objetiva que é passível de ser percebida pelo examinador, como uma mancha na pele, um sopro cardíaco, um suspiro, uma lágrima, um movimento, um tom de voz. São sinais que nós estamos recebendo para que nós possamos elaborar a anamnese. A semiótica, que é a semiologia, inicialmente surgiu assim de forma independente na Europa e nos Estados Unidos, na medicina. Mais frequentemente costuma se chamar semiótica a ciência geral dos signos, nascidas do americano Charles Sanders. E semiologia
a vertente europeia do mesmo estudo, as quais tinham metodologia e enfoques diferentes entre si, que nós vamos conhecer um pouquinho sobre essas técnicas. Aí Pearson assim: nothing is a sign unless it is interpreted as a sign. Que coisa que ele está querendo dizer? Nada é signo antes de ser interpretado que é signo. Aqui a gente já entra numa confusão, mas o que é signo? É o signo de quando nasceu? Não é isso. O signo é um sinal. Aí, um quadro de relacionamento até engraçado, né? O cara namorando. Eu te amo. Gostaria de saber se isso é recíproco. Ela responde para ele: eu não sei. Não sabe. Não sei o que significa recíproco. Dependendo da fala também, nós não sabemos o que a pessoa está querendo dizer, o que significa aquilo para ela. Na vertente europeia, o signo assumia, a princípio, um caráter duplo, composto de dois planos complementares. No primeiro, a forma, o significante, aquilo que representa ou simboliza algo. Então, nós vamos buscar entender qual é o significante daquilo que a pessoa está nos falando. Porque significante para ele pode ser 4 da imagem que ele vê, e nós estamos vendo 3. Depois, o conteúdo. Conteúdo é o significado, que é indicado pelo significante para aquela pessoa. Logo, a semiologia seria uma ciência dupla que busca relacionar uma certa sintaxe relativa à forma a uma semântica relativa ao conteúdo. E é uma ciência empírica, porque é desenvolver a prática da interpretação, da leitura dos sinais que nós estamos recebendo a todo instante. Hoje, com essa enxurrada que tem aí de grupos no WhatsApp, as mensagens que recebemos, quantos sinais tem ali? Quantos significantes? Então, começaram a classificar. O que é signo? Os estudos dos signos nasceu na Grécia Antiga. Desde então, vem sendo objeto de investigação constante em vários ramos do conhecimento, focalizado em diversas áreas, como a filosofia, a teologia, a mitologia, a sociologia, englobando a lógica, a retórica, a poética e a hermenêutica, que é a forma de aprendizado. Na civilização ocidental, desde esta época antiga até nossos dias, é marcado o desenvolvimento continuado dessas questões relativas aos signos e sinais. A palavra tem um poder muito forte. A palavra é um tiro. A palavra é uma arma. O poder da palavra que nós precisamos entender. O significado da palavra para o nosso paciente não é o mesmo significado para nós. O significante do significado já é outra coisa. O quanto é significante para alguém não é o mesmo significante para nós.
As palavras são convencionais em sua forma oral e escrita, e não naturais. Isto é observado por qualquer indivíduo e as regras mudam de uma comunidade a outra. Então, sempre naquela observação, o que será que ele está querendo dizer com isso? A palavra é o símbolo de um estado psíquico. E o estado psíquico é uma imagem das coisas reais. E linguagem não tem qualquer relação de semelhança com as coisas. Interessante. Aí a gente passa a ter uma confusão. Como que é isso? A palavra é o símbolo do estado psíquico. O estado psíquico é uma imagem das coisas reais. E linguagem não tem qualquer relação de semelhança com as coisas. Então, que coisas são essas? Entre os anos 300 a.C. e 200 depois de Cristo, com a escola estoica, o universo corpóreo governado por um logos divino, é encontrada uma teoria em que o signo reúne três componentes. Um signo, o significante, o significado ou sentido, e o objeto externo. Eu vou colocar para vocês uma imagem aqui na minha mão agora. Caneta, não? Caneta. Caneta esferográfica, porque dá para identificar. O tradicional que está utilizando isso hoje. Sim, mas este é o signo, o objeto em si, o sinal, a caneta. E qual é o sentido da caneta? Qual o significado da caneta? Aí poderão dizer, que você vai escrever. Não, eu posso escrever e posso rabiscar. Mas o que é que vai ser significante que eu vou fazer com esta caneta? Então, na semiologia, é a ciência que estuda os signos. Caneta é um signo. Signo de Saussure, e que para ele está composto de significante, constituído pela matéria acústica e significado, que é o conceito da coisa, cuja junção dessas duas faces resultará no signo. Sendo que este signo é sempre mental, e ele é a representação daquilo que a nossa mente percebe. Opa, e começa agora a nos esclarecer, né? O signo é um sinal. Mas o que a nossa mente percebe desse sinal? O que provoca de sentimento em nós? Mas o que provoca de sentimento no outro que nós estamos atendendo? Aqui está chegando, ok, a Mari está chegando. Que bom. Já marcar a presença dela aqui. Então, quando falar em semiologia, semiótica, que é a ciência que estuda os signos, segundo Saussure, e que para ele é composto de significante, constituído pela matéria acústica, o significado, que é o conceito da coisa, cuja junção dessas duas faces resultará no signo, sendo que esse signo é sempre mental, e ele é a representação daquilo que a nossa mente percebe. Vou fazer uma brincadeira de relacionamento. Um homem ou uma mulher. Que diz assim, amor. Agora eu vou usar a mesma palavra colocada de uma forma diferente. Amor. Significantes diferentes. O primeiro um significante de carinho, o segundo um significante de chamar a atenção.
A palavra semiótica vem do grego semiótica, que significa a arte dos sinais. Esta arte dos sinais era utilizada já na Idade da Pedra, com aquelas gravações rupestres do tempo das cavernas. E que hoje se faz muita leitura sobre os sinais rupestres. A semiótica é a ciência geral que estuda todos os fenômenos culturais como se fossem sistemas sígnicos, ou dizendo de outra maneira, sistemas de significação envolvendo os signos e semiose. Envolvem ocupar-se do estudo do processo de significação ou de representação na natureza e na cultura, do conceito ou da ideia. O mito é um sistema semiológico que aglutina o significado e o significante. Quando nós falamos de mito, vejam como o marketing político está explorando muito isso, que falam do candidato Jair Bolsonaro, que ele é um mito. Uma estratégia de marketing muito, muito forte. Então, o mito é um sistema semiológico que aglutina o significado e o significante. E a própria relação entre os dois. Signo na forma de entidade concreta. O conceito mítico conduz a um conhecer, um olhar semiológico sobre uma compreensão de um sistema particular construído a partir de uma cadeia semiológica existente anterior a ele. Falando desta forma, parece um tanto complicado, mas não é à medida que nós vamos desenvolvendo a prática de interpretar signos, significados e significantes. É a marca, é um sistema de significação, tem uma massa ilimitada de significantes e a alteração comportamental nas sociedades faz com que ele seja representado inúmeras vezes, funcionando como uma verdade profunda da mente mergulhada no inconsciente. Vocês viram o mito da caverna de Platão, não é isso? República Socrática, que foi escrito por Platão, filósofo grego, no século IV a.C. Há quantos anos, minha gente? Século IV a.C. Mas Platão era apelido. O nome dele não era Platão. O nome dele era Sófocles. Ele era chamado de Platão porque ele era esportista, ele tinha os ombros largos. Então, os ombros largos significavam Platão. E, na realidade, foi um grande discípulo de Sócrates, na filosofia grega. Nós vamos ver, então, o mito da caverna, nos slides produzidos por Maurício de Souza, muito feliz. Vejam com bastante carinho. Está disponível também na internet.
Hoje, contemplando o fantástico show da vida. Então, o ser humano, ele não progrediu, ele vive numa caverna, ele vive nas sombras. E quando começa a ter a luz para dentro de si, para enxergar mais sobre o mundo, sobre as coisas, aquilo dói. Dói porque ele tem que arrancar de dentro dele valores que foram colocados ali como verdade, sombra que ele está carregando na vida inteira e não resolve a sua vida. Isso é o mito da caverna de Platão e que as pessoas vivem a mesma situação hoje. Há quantos anos atrás que Platão falou disso? E o ser humano continua repetindo as mesmas coisas. No fantástico show da vida. E dizem, isso é vida. Então, esses sinais que nós recebemos, eles têm uma importância muito grande para fazer a interpretação. Aí estão um monte de sinais. Principalmente sinais de trânsito, porque a gente tem que decorar, não? São signos. São signos que têm significados e que são significantes. Para alguns, ao ver o sinal que é proibido ultrapassar, ele quer ultrapassar de qualquer maneira. Então, para ele, não está sendo significante. O estacionar em local proibido, é a coisa mais comum da gente ver por aí, é a falta de respeito. O significado para ele é que lá não vale nada. O que vale é o significante para ele, dele aproveitar o espaço dele, e assim por diante. Então, cada um desses sinais são signos. A semiologia, que também é chamada de semiótica, é a teoria geral dos sinais, tratando não apenas de linguística, pois a linguística possui uma maior abrangência do que esta. A linguística é bastante complicada também para entender, mas nós praticar isto e utilizar a linguística a nosso favor. A sua conversa interior é como é que a pessoa conversa interiormente com ela. A linguística é o estudo científico da linguagem humana. E a semiologia ocupa-se não apenas da linguagem e verbal, mas também com a dos animais e de todo ou qualquer sistema de comunicação, seja ele natural ou convencional. Assim, pode ser dito que a linguística se insere como parte da semiologia. Mas quanta coisa que a pessoa nos comunica só com a expressão corporal. Com a expressão dos olhos, do movimento da boca, com atitudes de coçar o nariz, tocando no assunto, de baixar a cabeça, de levantar a cabeça, olhar para o lado. São sinais que nós estamos recebendo. A semiologia e semiótica são termos permutáveis. Enquanto a semiologia surgiu na Europa, com Saussure, a semiótica desponta nos Estados Unidos com o filósofo Charles Sanders, como eu já disse agora há pouco, Charles Sanders Peirce. Para Saussure, o signo é a união do sentido e da imagem acústica. Vamos ver um signo. Tambor. Imediatamente podemos construir uma imagem acústica, não é? Do som do tambor. Pode ser de melodia, pode ser de alarme, pode ser o tambor de guerra. Então, o que ele chama de sentido é a mesma coisa que conceito ou ideia.
Isto é, a representação mental de um objeto ou da realidade social em que nos situamos, representação essa condicionada pela formação sociocultural que nos cerca desde o berço, ou seja, o núcleo familiar e na cultura inicialmente da própria família. O que significa este sinal? Que signo é esse? Alguém me ajuda? Alguém quer me falar sobre esse signo? Uma cruz? Isso. Uma cruz preta. Qual é o significado? Vamos desenvolver o raciocínio? É um É signo? diferente para cada um, não? Isso. Qual o significado geral? O significado geral é crucificação, catolicismo. Muito legal. Pode ser de fé e pode ser de morte, não é? Depende como está isto representando para a pessoa, qual é o representamento desta imagem. E é somente uma imagem, ela não tem uma imagem acústica, mas ela pode produzir um som. Pode representar o cemitério, Para mim é de morte também. também de morte, mas pode representar a fé. A fé é vida, né? Depende, portanto, do estado em que a pessoa se encontra. Vamos ver outra. Não deixa de ser uma cruz, a suástica. O que este signo nos remete Aí é morte, ao O significado. nazismo, né? né? O nazismo. A suástica nos remete ao comunismo, nos remete a Hitler, ao terror, não é assim? Assassinato. E tem a cor, né? A cor também tem, do signo tem seu significado. E aí, o que significa? Justiça. Símbolo da justiça. Símbolo da justiça. Então, são signos que a gente já aprendeu. E no outro lado também, signo. Representa a justiça. O signo, ele é arbitrário. Isto quer dizer que não há um laço natural entre o significante e o significado. Por exemplo, lua em inglês, moon. Italiano é luna. Em português é lua. Com essa inferência, Saussure distingue um signo de um símbolo. Um símbolo teria uma relação com o objeto representado. Como nós vimos anteriormente naquele signo da justiça. A justiça pode representar, depende de como a pessoa está sentindo, os seus valores, que a justiça é boa e que a justiça é ruim. Que dizem que a justiça é cega. Aí pode-se dizer que a cruz evoca muita coisa para um cristão, enquanto a suástica a um nazista ou um judeu evoca coisas totalmente diferentes. A suástica a um nazista pode invocar o poder, a força, e a um judeu a atrocidade.
O símbolo da justiça, a balança, não poderia ser substituído por um objeto qualquer, como um carro, por exemplo. Teria que ser realmente uma bandeja de balança. E aí está outro símbolo, que é o símbolo da psicanálise, onde nós temos o cetro com a pira, a serpente. Vocês olhando para esses símbolos de diversas áreas, símbolo da psiquiatria, da medicina e assim por diante, a base é a mesma. Porque a serpente enrolada nesse cetro representa conhecimento. Na psicanálise, a chama representa a luz para levar o conhecimento dentro da pessoa. Então, a semiologia e a psicanálise, onde a psicanálise, a semiologia e a teoria da comunicação podem ser sistematizadas e integradas de uma maneira metódica e, ao mesmo tempo, prática no cotidiano da psicanálise. O linguista se preocupa em estudar de forma objetiva, entre as variantes das ligações ou a diversidade dos modos de formação neológica, enquanto o psicanalista pratica a fórmula de Freud, a atenção flutuante. Quantos signos, sinais que nós estamos recebendo, com tantos significados para o nosso paciente, e que não é o mesmo significante para nós. E que vamos fazer essa interpretação para poder enxergar com o olhar dele, para sentir como que ele sente. Aí sim vamos entender o significante de um signo, da pessoa que está nos falando. Numa escuta sensível, aquilo que não é dito, que é normal, muita coisa não se diz, ou que se diz mal, ou reconhecendo nos atos falhos os verdadeiros atos bem-sucedidos. Os atos falhos são aqueles assim, foi sem querer querendo, é aquilo que escapuliu. E na comunicação semiológica, a psicanálise, onde nós vivemos o século da comunicação, o mundo, para alguns, se constitui numa autêntica aldeia global, onde habitam tribos planetárias, possibilitadas uma e outra pelas novas tecnologias de informação e de comunicação, num amplo desenvolvimento da comunicação imediata através do mundo. Outros tantos sentem uma sobrecarga de informação, muita coisa sendo informada ao mesmo tempo, e na comunicação, que não se traduz necessariamente em maior aproximação e solidariedade entre os homens, mas sim conduzindo antes a novas formas de individualismo e de etnocentrismo, onde se manifesta fortemente os preconceito racial, preconceito de cores, preconceitos da sexualidade. Então, essa questão permanece. Esse é o meu certo e esse é o meu errado. E nós que estamos olhando, mas seus conceitos são estranhos. Então, não podemos estar expressando os nossos conceitos, porque a pessoa, para ela, pode ser estranho. Nós precisamos entender o conceito dela, o que é o certo e o que é errado. E para entender, é só perguntar para ela mesma. Que é comum, numa sessão, depois que o paciente faz os seus relatos, geralmente é cheio de mecanismo de defesa e cheio de fantasias a seu favor, e quando ele termina, ele fala assim, e aí, você acha que eu estou certo ou se eu estou errado? Nós não vamos dar resposta para ele dando argumentação. Ele está provocando um jogo.
para um debate. E simplesmente dizer, você tem que decidir para você o que é certo e o que é errado para você. Aí você desmonta. O termo comunicar significa pôr em comum. É isso, comunicar, pôr em comum. No sentido etimológico. Quando nós temos um emissor, agora aqui eu estou sendo emissor, e vocês, os receptores. Eu estou utilizando um canal, uma plataforma com visual, e também da voz, na forma de falar também didática, para que haja melhor compreensão, buscando fazer com que o receptor consiga, de fato, entender o que é que eu estou falando. Porque a mensagem que eu estou enviando é um código de signo, de informação. Então, esse termo comunicar significa pôr em comum no sentido etimológico. A gente observando simplificar o processo de comunicação e que nós vamos entender este como troca de uma mensagem entre um emissor e um receptor, cujos signos desempenham um papel fundamental. Sem signos, não há mensagem. Nada podemos pôr em comum se não tem signos. Signos são sinais. Os signos são tão importantes que se pode e costuma definir de forma essencial a semiótica como a ciência dos signos. Quando alguém funciona como emissor e transmite uma mensagem por meio de um sinal, ele faz um encoding, uma codificação interna. Quando funciona como receptor, recebe um sinal e dele deduz uma mensagem. Ele faz um decoding, uma decodificação na interpretação dele. No caso das mensagens inconscientes, seriam essas automensagens que o sujeito codifica por si mesmo através das representações que depois não sabe mais decodificar. Então, quando nós aprendemos a observar bem a pessoa, a utilizar a semiologia, a semiótica, daquilo que está nos mostrando, daquilo que está à nossa frente, nós podemos começar a fazer identificações de como que a pessoa percebe o mundo. Como que é a percepção sensorial dela? Ela tem mais facilidade com palavras auditivas ou com palavras visuais? Ou com palavras sinestésicas? Tem aquele que, para assistir uma aula, ele tem que estar com caneta, ele tem que estar fazendo anotação. Ora, está dizendo que a percepção sensorial dele é bem forte na sinestesia. Que ele precisa de alguma coisa na mão, ele precisa sentir. Dentro dessa perspectiva, o psicanalista trabalha a título de intérprete, fazendo a leitura da pessoa, pelas suas palavras, pelos seus movimentos, entre o inconsciente, que é o emissor que transmite codificado, o pré-consciente, receptor que não pode decodificar este código sob pena de experimentar o desprazer. Sinal. Nós estamos ainda no tempo dos sinais de fumaça, em determinadas situações, com toda a tecnologia que nós temos. No mesmo princípio, como era há tempos atrás, que era o telégrafo. Depois, no processo mais evolutivo, o telex. Então, os elementos básicos da comunicação, que a gente deve procurar aprender e entender bem,
para poder compreender aquilo que nos está sendo transmitido, que nos está sendo mostrado. E como que essa transmissão ela pode se modificar na fala da pessoa, no canal que ela está utilizando para se comunicar? Como nessa brincadeira que está aí. Você vai ser promovido, mas o meio que ele utilizou para falar isto tem impedância. E o cara que está do outro lado, que aqui, esse aqui gritou que ele vai ser promovido, meu Deus, você é demitido. Então, a mensagem que nós vamos colocar, a mensagem que nós estamos recebendo, ela pode vir cheia de impedâncias. Aí vamos interpretar o emissor, um feedback para o receptor. Codifica o código e decodifica. O que será que está querendo dizer? Está falando uma coisa, mas está fazendo com a sua postura outra coisa. Aí costumam brincar a habilidade dos políticos que eles dizem sim, eles dizem sim assim, ó, lá dentro dele. E diz não, e como faz o Chaves. Usando uma palavra e mostrando outra coisa. Na patologia da comunicação do paciente psicanalítico, são percebidos fenômenos de codificação ou de decodificação. De decodificação patológicas ligadas a uma delimitação incorreta de classes significantes e de classes significadas, o que tem como consequência uma pragmática incorreta da comunicação. Ouvindo pessoas ela falando de uma determinada situação, de um determinado objeto, para ela que aquele signo, objeto, tem um significado, mas para nós esse significado pode ser diferente. E para ela pode ter um significante bom, e para nós deve ser um significante ruim, pode ser. Então, é este jogo da interpretação semiótica e semiológica que precisamos desenvolver com prática em todos os nossos relacionamentos, para observar os sinais que a todo instante as pessoas estão emitindo. O paciente psicanalítico se põe em comunicação patológica, um embaralhado de coisas, um embaralhado de comunicação, uma fala enrolada que não consegue entender o que ele está querendo dizer. Em comunicação patológica, de um ponto de vista pragmático, com seus objetos, na transferência com seu analista. E nos transfere um monte de bagulho. Nós precisamos estar atentos àquela associação flutuante para poder pegar alguma palavra que seja de fato o signo que está sendo significante para ele. Na medida que as classes significantes do seu código informativo equivalentes, as representações e as classes significadas desse mesmo código, ou representações das coisas, que nem sempre o que ele está nos dizendo de uma coisa não é a mesma coisa. Aí começa a complicar. Olhando um quadro, o da esquerda, a interpretação dele para este sinal, lá no quadro, uma pintura, um desenho, um borrão, ele faz uma interrogação. O que é isso? Eu não consigo entender nada. Já o outro achou lindo. Que hermoso, que gracioso.
Vou fazer um exercício com vocês agora. Pense numa casa. Vocês vão pensar numa casa e aí vão falar na casa que vocês pensaram. Simplesmente a palavra casa. Uma casa. Deu, não é muito rápido o pensamento. Então, eu estou falando de um signo casa. Aí, quem quer falar para mim o significado da casa ou quem quer falar o significante da casa? Não só para mim, para nós aqui. Qualquer um de vocês, por favor. O que é a casa? Eu peguei o bonde andando, professor, mas se o senhor me explicar, eu posso explicar sobre a minha casa. Que eu pensei, né? E Se como quiser, que eu é a posso casa? falar também. Como que é a casa que você pensou? Vanessa, como que é a casa que você pensou? Casa representa lar e eu pensei na casa da minha avó. Legal, né? Então, essa palavra te remeteu a um lar. E a casa da avó. Ô, Cali, o que significa uma casa para você? A Cali está ouvindo? Oi. Eu não peguei que eu fui tomar água ali. Ah. O que significa para você uma casa? Uma casa? É. Casa para mim é um abrigo só, diferente do lar. Um abrigo. Legal, obrigado. Nada. Cleia, o que é uma casa para você, Cleia? Para mim é um aconchego. É o quê? É onde meu aconchego, onde eu me sinto segura. Tá, muito obrigado. Ô, Cris, o que é uma casa, Cris? Eu lembrei da minha casa antiga de infância. Logo pensei, ela era uma casa branca com cerquinha, então foi uma lembrança, Que legal. né? Mas quando eu penso em casa, eu penso no meu lar, meu lugar. Muito obrigado. Raquel, quer falar, Raquel? Uma casa? É isso também para mim. É um porto seguro, é o meu lar. Não vejo como um abrigo, mas vejo como o meu porto seguro, para onde eu posso correr. E eu pensei na minha casa. Ótimo. Se a gente pudesse desenhar aqui as casas de cada um, ia ser tudo diferente, não é? Como eu Tipo. peguei o bonde andando, eu achei que era para pensar numa casa, daí eu pensei na casa uma das casas que eu desenhava na minha infância e simplesmente pensei nela, mas não em significado nenhum, era mais um designer que eu Que saí legal, daquele é o que você padrãozinho, pensou. chalézinho, sabe? É. Então, veja como que é a comunicação. Não tem certo ou errado, né, professor? Veja como é a comunicação. Pense numa casa. Cada um já está fazendo uma interpretação diferente. São signos e significados diferentes para cada um. Os seus significantes, na verdade? Gabriele? Tá, numa professor, mas só uma pergunta. O signo é um só, que é a casa. Sim. E aí o significado é que cada um tem o seu. Isso. E o significante, O que representa uma casa para você? Esse é o significante. que daí confunde com o significado. Confunde com o Não. significado. Isso Confunde. Professor, mesmo. eu demorei um pouco para entender, mas
pelo que eu entendi, por exemplo, significante. Eu disse que significante para mim era lar. Era o tom, quando eu ouço casa, é isso que ressoa, né? Para mim, ressoa lar. Lar. É como se eu escutasse nesse sentido, né? E o significado, por exemplo, eu pensei na casa da minha avó, é um objeto, né? Sim, é o signo. É o significado, é o signo. É o significado que você recebeu. É o sinal. Ficou claro? Vitor Hugo, quer falar? Tem uma casa? Cadê o Vitor Hugo? Está quietinho aí ou está escondido? Álvaro? Alô, 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 Oi. oi, oi, Sim. alô, alô, tá ouvindo? Quem é que está falando? É Não o está Vitor, aparecendo aqui. Quem é? é o Vitor, Vitor. é o Vitor. Então, quando colocamos aí, pensa numa casa, o que isto veio como sinal para você? Qual foi o significado, qual o significante? O significado significante é o que elas falaram ali também. Elas falaram isso, que a casa ali é um motivo de abrigo, isso, aquilo, tal, e significa alguma coisa de bom para nossa vida, né? Isso. Eu Então, fico, eu fico ali com as duas. Elas falaram o que eu penso também sobre uma casa, no caso, né? muito legal, Vitor. Muito obrigado. Álvaro, quer falar? O signo casa. O signo para cada um tem um significante. Para um significa proteção, para outro abrigo, para outro diversão, para uma outra, quem sabe, moradia. Para mim, o signo casa, tá? Tem como significado, que significado é pessoal de cada um, significa o abrigo, a proteção, a diversão, o crescimento. A casa minha avó também. Legal. Casa do jogo. Mudou o significado? Totalmente. Casa das mulheres. Casa dos homens. Casa do cachorro. Então, a mesma palavra que é um signo, ela adquire significados e significantes diferentes. Um signo ou representamento é aquilo que, de certa maneira, representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, ou seja, cria na mente da pessoa um signo equivalente ou talvez mais desenvolvido. O signo representa alguma coisa, representa o seu objeto, representa um tipo de ideia, no sentido de ter um similar, é a mesma ideia e não a cada intervalo uma nova ideia. Então, o signo pode ter vários significados e vários significantes. Ficou claro para vocês? Aí está um signo bastante interessante, não é? Novamente, a estrela. O que pode significar estrela? A palavra estrela, signo, estrela. Qual o significante? A palavra, portanto, é um signo e será usada para denotar um objeto perceptível ou imaginável num certo sentido. A palavra estrela é um signo não imaginável, pois é a mesma palavra quando escrita e quando pronunciada. A palavra significa astro com luz própria, não é isso? Falando de uma forma genérica de estrela.
Mas quando eu digo para assim, nossa, aquela pessoa é uma estrela, ou é muita estrela, tem significados e significantes diferentes. Depende como ela foi pronunciada, depende como ela foi escrita. Então, a palavra astro, com luz própria, possui outro significado diferente quando empregada para dizer de um artista célebre. Puta, esse cantor é um astro de cinema. Ou em dado momento, para dizer que alguém tem sorte. Esse cara tem uma estrela. É uma sorte danada. Assim, esse algo serve para significar outra coisa, que é chamada de objeto. O signo deve seguir algo distinto do seu objeto. Ele irá representar alguma outra coisa. Na concepção de Saussure, o signo é bifacial, onde são correlacionados apenas dois elementos, sendo a unidade entre o som verbal e uma ideia, que é chamado de significante, entendido como som verbal, ou seja, a imagem acústica construída. Esse significado, essa ideia, ou a imagem conceitual que o indivíduo tem quando ele recebe um signo. Ô, Antônio, Oi. Antônio, posso fazer uma pergunta? Pode falar, estou te Então, ouvindo. aqui no nosso país acontece algo que eu pensei agora, não, mas aí tu me diz aí, tipo, aqui no Sul, rapariga é uma moça, tipo uma jovem, adolescente, e lá no Nordeste, rapariga é uma mulher da vida, não é? Tem interpretações, né, Isso. diferentes, assim, né? Vamos falar aqui também da Ou região também, sul. Da região sul, quando aqui falam a guria, é, e no Nordeste não se fala guria. Então, o signo, a mesma palavra, tem significados e significantes diferentes, né? Bem observado, gente. Obrigado pela sua participação. Então, significante entendido como som verbal, ou seja, a imagem acústica e significado, e esta ideia ou a imagem conceitual. Cada palavra, minha gente, é um signo. Uma unidade e um discurso é uma sequência de signos. O signo linguístico une o conceito com a imagem acústica, pois esses dois elementos requerem-se um ao outro. Quando eu falo a palavra o mar, para as pessoas que gostam do mar, maravilha, já visualiza aquele mar bonito, as ondas. Os que gostam de surfar, já se vê lá, estou lá com a minha prancha. Os que gostam de pescar estão lá pescando. Mas e aqueles que têm trauma com o mar? A palavra mar, ele tem horror à palavra mar, porque para ele significa sofrimento, afogamento, alguma perda. Então, a mesma palavra muda de significados e de significantes. Então, sempre entendendo que uma palavra tem um valor muito forte, uma capacidade muito grande, a fim de que a gente não possa tomar decisões rápidas, analisar. Portanto, o signo é igual significante, som, mais significado, objeto. Nós vamos ver bastante interessante num vídeo que está disponível no YouTube. Validation. Se escreve validation. O poder do elogio.
cheio de signos com significantes e com significados. Maravilhoso. É um videozinho que dura 8 minutos. Vão se divertir com isso, mas poderão fazer várias interpretações. Interpretações das expressões visuais, interpretação das palavras, a interpretação das reações orgânicas das pessoas. O caráter psíquico das nossas imagens acústicas surge bem claro quando observamos a nossa própria linguagem. Sem mover os lábios nem a língua, nós podemos falar conosco ou recitar mentalmente um poema. É porque as palavras da língua são para nós imagens acústicas que não devemos falar dos fonemas que as compõem, de acordo com o Saussure. Daí que o entendimento em semiologia se vê assim. A semiótica se funda em sentido geral, na lógica no dizer de Peirce, quando assim denomina a doutrina dos signos, ele descreve a doutrina como quase necessária ou formal a observar os signos e dizer de seus caracteres. O processo de observação abstrativa envolve uma cientificidade na relação lógica proposta pela semiologia, ou uma inteligência capaz de aprender através da experiência é possível ocorrer em pessoas comuns. Interessante, falando, uma inteligência capaz de aprender através da experiência é possível ocorrer em pessoas comuns, que são aquelas que não estão estudando o que nós estamos estudando. São pessoas comuns, são leigas. É a experiência familiar a todo ser humano, desejar algo que está totalmente longe de seus recursos presentes e complementares ao seu desejo, se perguntando: meu desejo dessa coisa seria o mesmo se eu dispusesse de meios de realizá-lo? Então, para nós, essa pergunta é muito válida para cada um de nós. Meu desejo dessa coisa, a coisa é o signo. Seria o mesmo se eu dispusesse de meios para realizá-lo, para alcançá-lo? A pessoa faz na imaginação uma espécie de esboço, considerando modificações, status de coisas, o que deveria se exigir, e observa o que examinou, a fim de saber se seu desejo é possível, mesmo que não imediatamente. Então, já falei com vocês de ferramentas que nós podemos utilizar quando estamos falando de desejos, ou quando alguém está falando de desejo conosco. Ele está colocando na nossa frente um signo que para ele tem um determinado significado, que tem um significante muito forte. Mas para nós não é a mesma coisa. Então, daí que quando se há uma confusão daquilo que a pessoa precisa construir, a gente tem que ensinar a utilizar o SMART. O desejo específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Um signo, ou representamento, é aquilo que, de certa maneira, representa algo para alguém. Como nós vimos vários símbolos que são signos e que representam de forma diferente para as pessoas. Até na palavra casa, quanta coisa diferente surgiu. Então, o signo dirige-se a alguém, ou seja, cria na mente da pessoa um signo equivalente
ou talvez mais desenvolvido. O signo representa alguma coisa, representa o seu objeto, representa um tipo de ideia, no sentido de ter um similar. É a mesma ideia, e não a cada intervalo uma nova ideia. A palavra é um signo e será usada para denotar um objeto perceptível ou imaginável num certo sentido. Então, lembrando sempre que os signos que nós estamos recebendo, nós não podemos fazer uma interpretação dele de acordo com a nossa visão, mas precisamos fazer a interpretação do signo, qual o significado, qual o significante, para a pessoa que está falando disso para nós. Então, nós podemos substituir conceito por significado e imagem acústica por significante, sendo o signo o resultado dos dois juntos. O signo é arbitrário quando associamos um significante a um significado. A prova da arbitrariedade está entre as línguas e a existência de várias línguas. Como também a arbitrariedade envolve a cultural, o simbólico e o convencional. Aí está uma imagem interessante, não é? Signo com significado e com significante. Boa noite, minha gente. Estava dizendo para vocês que nós chegamos no fim da aula de hoje, a fim de que a gente possa conversar um pouquinho. Vou tirar os slides, então, e gostaria da participação de vocês. Ok? Vamos lá? Fala, Álvaro. Estava só observando. Então, eu vou emitir um signo. Boa noite, gurizada. Muito boa aula, Antônio. Muito boa. Parabéns. Eu sei que é complicado entender esse jogo de significados e significantes, mas na continuidade nós vamos encaixar isso para poder melhor fazer as interpretações. Bem interessante mesmo, bem interessante. Alguém mais? Uma lição bem valiosa, professor, que eu acho desse conteúdo é entender de que as pessoas recebem a informação de forma diferente, né? E a gente pode compreender isso, né? De que uma mesma coisa significa coisas diferentes para pessoas diferentes, né? E é legal esse olhar de até empatia com o outro, né? Na linguagem popular se diz assim: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Está falando uma realidade. Isso é isso e aquilo é aquilo. Vai lá, Álvaro. Não, só estou Olha ali, observando. Álvaro. Vitor. Ó, o Álvaro, para mim, por exemplo, ele já significa aquele cantor, o Billy Idol. Não, olha a cara do Billy Idol. Né? Ô, Antônio, o que eu queria te perguntar é o seguinte, nessa questão dos signos, a gente poderia colocar que as linguagens mundiais seria algo nisso também, tipo inglês, alemão, o português? Sim, nós falamos lá no Porque aqui no começo, Brasil, aqui no nosso país, por exemplo, a pessoa fala assim, eu quero comer um cachorro quente, né? Mas como o brasileiro gosta de ser americano, o brasileiro adoraria ter nascido em Miami, né? Em Los Angeles, aí ele fala assim, eu quero um hot dog, né? Mas o significado é o mesmo, né? O significado é o mesmo. Mas se for na Índia, hein? Ah, na Índia eu não sei como é que se fala hot dog, é au au?
É, Eu acho sabata, incenso, grâmpada. E se for perigoso na até China, ofender, né? Porque não pode comer os animais na e se Índia. for na China, Vai onde que eles cachorro é têm, um deus. Tem isso na aí. China, A aonde vaca se é fala lá, né? que A vaca é. na China eles comem cachorro. Eles só não comem a vaca, né? A vaca é sagrada lá, né? Antônio? Foi. Vão te dar um cachorro de verdade para comer na China. Ô, Antônio, Oi. o brasileiro, eu estava pensando agora, o brasileiro ele usa muita gíria, né? Isso aí também é um significado, a gíria? Ou é um significado de um significante que significa alguma coisa? Tipo assim, o carioca fala, isso aí é outro 500, que vamos colocar assim, no certo seria, isso aí é um outro assunto, né? Ou fala assim, a gente fala, aí, positivo, operante, aí, bro, né? Que seria, ô, irmão. Entendeu? Isso aí, o que seria uma... No Nordeste, as pessoas que têm preconceito com homossexual, eles falam assim, esse cara é um frango. Eu não entendia quando falava, ele é um frango. O que significa frango? Eu não sei. Em Já, outros lugares, frango é gente ruim de bola, né? Não é o jogador no frango. centro-sul do Brasil, é um boiola. É um boiola. Tá, professor, mas que seria aí isso. essas diferentes formas de linguagem, né? Sim. De cada um tem uma forma de expressão. Isso é só linguagem? Ou é signo? A linguagem é um signo. A palavra. Sim, a palavra é um Então, signo. são signos. É. E aí o significante é aquilo que a gente colocou, que cada um interpreta, em cada região tem uma interpretação diferente. Então, Isso. Vamos pegar um... e aí entra... E aí pode entrar aquela frase do Jung. É Jung, né? Que eu sei o que eu disse, mas eu não sei o que o outro escutou, né? Isso. O que eu falei lá no começo, eu vou falar para uma mulher aqui, você é uma vaca. É uma ofensa. Mas como será na Índia, onde a vaca é sagrada? Será um elogio? O significado significante muda. Em sabendo disso, nós não sabemos da história da pessoa, dos valores que fazem parte da vida dela, da cultura que ela tem. Portanto, quando ela está falando, nós prestamos atenção no signo, no significado, significante para ela, e não para nós. Daí, o praticar a neutralidade para poder buscar esse entendimento. Qual é o verdadeiro significado da palavra que ele está utilizando? Como lá no Nordeste, o cara me diz, o cara é um frango. Eu falei, caramba, o que é um frango? Aí eu perguntei, o que é? Ah, é viado. Olha lá, Álvaro. Antônio, partindo disso, qualquer som, qualquer objeto, qualquer coisa que se diga, é um signo. Se eu falar prato, posso ficar um montão de coisa. Pode ser o prato onde tocava o disco, pode ser um prato para se alimentar, Sim. pode ser uma comida especial a ser servida. Se eu ser chuva, pode significar regar, pode significar flagelo, pode significar frio. Sim. O ruído de um carro passando pode significar muita coisa. Velocidade para uns, quem sabe alguém chegando, quem sabe desrespeito, infração à lei. Bem isso aí. Signos por todo signo, lado. Com significantes para cada um fazendo sua leitura. E eu, particularmente, vou dar aquele significado. Vou entender daquela forma.
Mas é legal ter a visão de que o outro entende diferente, né? Isso. E às vezes até a reação física das pessoas já denota isso, né? De que ele entendeu diferente de você. Isso aí. Voltamos lá quando nós falamos. O emissor e o receptor. Eu estou falando aqui, mas será que eu tenho certeza que vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pode ser que entendo diferente de qualquer coisa que eu possa dizer aqui. Então, para isso, nós sabendo que tem essas impedâncias no nosso caminho, nós precisamos utilizar feedback para realmente ver o que é que a pessoa está entendendo. E tem aqueles que a pessoa não está entendendo o que ele está dizendo, então ele já apela logo, ele já classifica a pessoa como burra. É burra mesmo, não vai entender nunca. Mas talvez a pessoa não queira entender, porque ela acredita numa forma diferente em relação a um determinado assunto, que é um signo. Não é assim? Quem mais? Quem mais quer falar? Jogar é um signo, significado, um significante. Os colegas já deram bons exemplos, professor. É muito bom o conteúdo, assim, tipo, e essa... Eu sempre entendo essa forma de... o que vem acontecendo ultimamente, assim, como a gente tem aquele olhar de não julgar, né? Então, que nem a colega falou, né? Nem tudo que a gente fala... como é que é a frase? O outro, às vezes, não pode entender da mesma maneira, né? Mas é tipo essa... Mas os colegas estão bem entendidos, deram bons exemplos. A frase é: eu sei o que eu falei, mas eu não sei o que o outro escutou. Eu acho que é Jung. É isso aí. Muito bom, Raquel, muito bom, Cris. Alguém mais? Bom, se ficamos hoje assim, balançando a cabeça para lá e para cá, com essas informações que realmente, digamos, é um balaio de gato, né? No nosso próximo encontro, vamos nos aprofundar mais nisso. É necessário que vocês possam ir elaborando a importância da semiologia. Vocês já receberam a apostila hoje, puderem ler um pouquinho sobre ela, para que a gente possa, no nosso próximo encontro, aprofundar mais. Que aí vamos ter mais um entendimento técnico da interpretação semiológica. E, por favor, assistam o vídeo Validation, o poder do elogio. É muito legal. Ele é antigo, é uma comédiazinha água com açúcar, com final feliz. Você pode colocar no grupo, por favor? Já estou anotando. Tá bom, obrigada. De nada, muito bem colocado. Alguém mais? Ninguém quer falar mais nada? Eu acho que só o signo aquele. Pode falar. Só o signo aquele. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo é ótimo. Obrigado Boa pela noite. aula, obrigado pela companhia. Boa Boa noite, noite. pessoal. Boa Boa noite. noite, muito obrigado. Boa noite. Eu estou aqui enviando o título do vídeo. Tá, obrigada. Boa noite a todos. Obrigado da presença. O Cléo, Oi, a Mara não quis falar nada Oi. hoje? estou aqui. Hoje eu estou mais quietinha, só ouvindo. Muito Chegou boa a aula. quietinha aí, escondidinha lá.
A Cris falou por mim sobre o não julgar a respeito da aula que trabalhamos hoje. Bem interessante é isso, né? Nós ouvimos o que o outro fala e é dele. Sim. E Eu interpretar o aprendi que é isso dele, tudo com né? a Então, Mari. o jogo dele. O significado e o significante. Mas muito importante para ouvir e para aprender cada dia mais. É muito importante, tudo é importante, mas o significado significante de Lacan é o que eu penso que é o desenrolar de uma análise também, é um dos pontos principais, né? É você não pegar, que é do outro, ouvir, deixar lá com o outro e fazer a interpretação, deixar fluir a análise, né? Uhum. E a Cléia? Quer falar alguma coisa, Cléia? Tô assimilando ainda. À medida que nós vamos desenvolvendo a prática da interpretação semiótica, nós vamos chegar a um ponto que nós vamos entender que a pessoa está mentindo, está camuflando. E aí vamos ter habilidade para pontuar sobre isso. E em algum determinado momento, até uma pontuação forte. Aí, quando a gente fala para ouvir aquela música do Lulu Santos, Como uma Onda no Mar, e principalmente aquele trecho que diz assim: não adianta fingir nem mentir para si mesmo. Enquanto você está fingindo e mentindo para si mesmo, você não está desfrutando a vida que está ao seu dispor aí fora. Então ele começa a fazer a interpretação daquela letra com mais profundidade. Que riqueza fantástica. É ou não é? E quantas pessoas na vida que vivem um papel, mas não é o que ela é. Então ela está fingindo que ela é uma coisa, ela não é essa coisa, ela é outra coisa. Por isso no dito popular, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Alguém mais quer se manifestar? Eu queria falar, esse é o seu mecanismo de defesa do significante. Sim. Então, nosso encontro está programado para quinta-feira, não? Não, quarta-feira. Amanhã. Então vai ser em seguida, hoje e amanhã. Se puderem assistir o Poder da Logia, aqueles que puderem também vão trazer seus comentários para poder fazer uma abordagem sobre tantos signos que ali se manifestam, tantos significados e tantos significantes. E como podemos usar isso a nosso favor para trabalhar com as pessoas, para obter aquilo que nós desejamos. E assim fica mais fácil de levarmos a vida com entendimento mais ameno. Antônio, não era terça e quinta, geralmente, as aulas? Sim, só que Você vai viajar? esta semana vai ser terça e quarta, porque na quinta-feira de manhã eu vou viajar. Vai para o Pantanal, né? Vou para o Pantanal, ficar 10 dias fora. Então, tá, boa razão, tá bom. Vai lá encontrar a Juma, é? Sabe a Juma? Essa novela Pantanal é um repeteco do passado, de mais de 30 anos Aham. atrás. Eu Eu conheço a vi. novela. Uma viagem que eu fiz para lá, que eu fui de avião, descendo lá em Campo Grande, né? E quem é que estava no avião lá na nossa frente ali? A Juma. Ana Oliveira. Juma de Legal. Oliveira. Fez o papel de Juma. Era uma oeira para ver, ó, aquele mulherão. Bacana. Foi muito Então, legal. é por boa razão, bom motivo. Aham. Até amanhã, então. Até amanhã.
Uma ótima noite para vocês. Bom descanso. É assim, né? Signo, sinal, tchau.